entendo que precisa ser feita no contexto desses dois casos que chamaram a atenção do Brasil, tanto o bloqueio do X e essa questão das bets agora, uma reflexão sobre qual deve ser o papel do Estado nesse ambiente digital, né? Os supersalários do funcionalismo devem entrar na mira dessa revisão. Disse que as queixas envolvem cultos evangélicos que acontecem sem a participação de outras crenças. Temos um governo descontrolado que não para de gastar e que quer a todo custo manter o padrão. E se preciso for, seus ministros passarão um pano para quem quiser ver e ouvir. Embora a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, como bem falou Lula, tenha vindo falar para a mídia sobre, entre aspas, para ela, o desequilíbrio das contas não vai se resolver apenas com foco no aumento da arrecadação. O que mais vimos nesses últimos quase 24 meses foi a manutenção de gastos e o plano para arrecadar mais. Uma proposta de revisão de gastos públicos deve ser entregue ao presidente Lula depois do segundo turno das eleições municipais. A Natália Pazzi está de volta e traz mais informações. Natália. Felipe, o objetivo é fazer uma correção estrutural que pode abrir um espaço fiscal de até 20 bilhões de reais. O governo continua fazendo um pente fino em programas sociais para identificar possíveis fraudes em benefícios. Na avaliação da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, não é mais possível resolver o desequilíbrio das contas públicas somente com um aumento de receitas. Chegou a hora para levar a sério a revisão de gastos estrutural no Brasil. O Brasil já fez o dever de casa, o governo, o Congresso, do lado da Receita. Não é possível mais, pelo lado da Receita, nós podermos apenas, sobre a ótica da Receita, resolver o problema do fiscal no Brasil. Nós temos o arcabouço que está de pé e vai se manter de pé. Os supersalários do funcionalismo devem entrar na mira dessa revisão. Thaís, Felipe. Enquanto isso, o governo quer pegar qualquer assunto relacionado à internet e trazer para o tema regulamentação. Inclusive, a mídia tenta de todas as formas ajudá-lo e pressioná-lo. Basta fazer uma pequena pesquisa sobre o tema nos buscadores e teremos matérias de meses atrás com o mesmo conteúdo. O presidente da Anatel, inclusive, destacou sobre o caso do X, entre aspas, para ele. Foi bastante emblemático em mostrar que o Brasil consegue fazer valer as suas decisões judiciais no ambiente digital. Pois é, presidente, isso fazendo essa... É interessante que o senhor trouxe algumas vezes essa comparação com o que aconteceu naquela decisão relacionada ao X, para a gente expandir justamente a discussão quando se fala em regulação de plataformas sociais, das redes sociais, das plataformas digitais, um debate que está no Congresso Nacional em que, em determinados momentos desse debate, se cogitou a Anatel como o agente principal de atuação de uma eventual regulação que seja aprovada pelo Congresso Nacional, o quanto, na sua avaliação, toda essa situação vivida no caso do X, vivida agora na questão das bets, faz com que esse debate de que alguma regulação de plataforma digital é urgente aqui no Brasil, como outros lugares estão discutindo, ou não? Ou isso mostra o quanto, mesmo que se aprove uma legislação, os meios tecnológicos disponíveis para o agente fiscalizador, que é o Estado, vão estar sempre aquém dos meios, dos mecanismos tecnológicos de que quem quer burlar a legislação vai estar sempre à frente. Como é que o senhor vê todos esses dois casos que chamaram a atenção nacional neste grande debate que é o funcionamento das plataformas digitais, dessas big techs responsáveis por muito do fluxo de conteúdo e de comunicação que a gente tem no país hoje? Olha, Yuri, eu acho que esse ponto é fundamental. A grande reflexão que eu entendo que precisa ser feita no contexto desses dois casos que chamaram a atenção do Brasil, tanto o bloqueio do X e essa questão das bets agora, uma reflexão sobre qual deve ser o papel do Estado nesse ambiente digital, né? Porque assim, se o Estado brasileiro tem uma decisão, seja uma decisão judicial, seja uma decisão que está numa lei, e o Estado brasileiro não consegue dar efetividade a isso no ambiente digital, a conclusão que a gente tem é que não existe soberania no ambiente digital. Que assim, o Estado ele está fora do ambiente digital. E isso não pode ser aceitável num momento da nossa sociedade em que o digital está cada vez mais
imbrincado com a nossa economia e com a própria sociedade, com o próprio tecido social, com as eleições e tudo mais. Então, assim, nossa visão é que essa reflexão de um reposicionamento do Estado, e não é uma questão só do Brasil, todos os países do mundo estão passando por esse debate. À medida que essas plataformas digitais, que você mencionou, as Big Techs, vão sendo cada vez mais relevantes na nossa sociedade, é importante que os Estados consigam, de alguma forma, fazer valer as suas vontades legítimas do seu povo, do seu Congresso, do seu Legislativo, do seu Executivo, do seu Legislativo, que essas vontades, que esses desejos da sociedade brasileira e das outras também, possam também serem refletidos no ambiente digital. Então, assim, e aí essa questão traz uma reflexão de quais são as ferramentas que os Estados nacionais vão ter para fazer valer a legislação, as decisões judiciais e a vontade do povo brasileiro. Então, assim, e essa reflexão que a gente estava discutindo, que você mencionou nos projetos sobre regulação de plataformas digitais, no ambiente do Congresso Nacional. Tanto essa questão do X quanto essa questão das bets agora, para mim e para a Anatel, deixam claro que é preciso fazer esse debate e é preciso que o Estado brasileiro se reposicione e tenha efetividade e tenha condições de dar efetividade à sua legislação, às suas decisões, para garantir a soberania do país no ambiente digital. Como o ministro Alexandre de Moraes fala, não pode ser isso aqui terra de ninguém. Então, assim, existem regras e essas regras precisam ser respeitadas, seja no ambiente real, seja no ambiente digital. E aí, essa questão das bets mostra essa situação agora, que é a situação do X também. Existem infraestruturas digitais, eu vou usar esse termo mais genérico, existem infraestruturas digitais que, por conta do arcabouço legal que existe no Brasil, estão fora do escopo do Estado. Então, por exemplo, a administração de números IP e domínios. Você falou de domínios. Os domínios não são atribuídos por nenhum órgão do Estado. Não tem nenhum órgão do Estado, a Anatel, o Ministério, que é o responsável por atribuir domínios no Brasil. Ou atribuir numeração IP no Brasil, que são os endereços de internet. Então, toda essa governança da internet, essa infraestrutura que dá suporte à internet, em grande medida, tirando as empresas de telecomunicações, isso tudo acontece e funciona num ambiente completamente desregulado, onde o Estado brasileiro não tem nenhum papel de regular, fiscalizar e sancionar. E eu acho que esse modelo que fez muito sentido no começo da internet, quando era algo muito acadêmico, de ciência e tecnologia, uma coisa muito de inovação, que hoje está presente na nossa economia, presente na sociedade, talvez não faça mais sentido esse ambiente completamente livre para algo que hoje tem grandes poderes e grandes impactos econômicos e sociais no Brasil. Já mudando de assunto, você pode entrar em qualquer escola pública e se surpreender com um tipo de música que funcionários colocam para tocar durante um intervalo. Pode se surpreender com a pegação à torta e à direita entre os alunos. Não importa quem são os alunos, nem as idades, nem como estão fazendo. E se alguém se incomodar e acabar fazendo com que a direção saiba o que está acontecendo, a direção irá chamar os envolvidos, falar algumas coisas, mas os alunos saberão como fazer para não mais serem vistos. A escola é grande. Existem métodos para eles continuarem a fazer o que querem. Entretanto, se você for aluno e for visto com um grupo de outros alunos lendo a Bíblia e cantando louvores ao Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra, aí não. Aí você imediatamente receberá a advertência e seus pais deverão receber essa advertência por escrito para que tomem ciência do, entre aspas, crime, né? Que provavelmente está cometendo. É o que parece que está acontecendo na escola em Pernambuco, porque deixou funcionários do Estado, os chamados professores, melhor ainda, o sindicato e certamente militantes de esquerda ridicularizados a ponto de denunciarem ao Ministério Público esse grave crime de culto ao Senhor durante o intervalo da escola. Não é brinquedo não, viu? E o Ministério Público de Pernambuco convocou uma audiência pública para discutir manifestações religiosas no ambiente escolar. A mobilização surgiu em resposta a uma denúncia sobre a prática de cultos religiosos conhecidos como intervalos bíblicos em escolas da rede pública estadual no Recife. Durante um encontro com o Ministério Público de Pernambuco, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação disse que as queixas envolvem cultos evangélicos que acontecem sem a participação de outras crenças e sem a supervisão de profissionais da educação.
Em nota, o sindicato ressaltou a importância do debate sobre o uso dos espaços comuns da escola em diálogo com a comunidade escolar e respeitando as crenças individuais de cada estudante e profissional. A Secretaria de Educação de Pernambuco disse que as atividades religiosas não interferem no calendário escolar. A audiência está marcada para o mês que vem e deve contar com a participação de professores, gestores, alunos e representantes da comunidade escolar. Me conta aí nos comentários o que você acha desse intervalo bíblico dos alunos. Você acredita que eles podem e devem continuar com o intervalo bíblico? E sobre essas inúmeras tentativas da mídia e do governo em manter a pauta a regulamentação da internet. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e compartilhar com seus amigos. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.